Ana Paula Vitorino e Guilherme de Oliveira Martins são convidados desta Hora Económica. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Ana Paula Vitorino, deixe-me começar por si e precisamente por esta questão da Ana. Estamos aqui a falar de algumas propostas que podem ser de 12 a 13 vezes o EBITDA. Podemos considerar que isto é, de facto, uma boa avaliação, um bom negócio? Bom, enfim, perguntado assim, não poderei dizer que será um mau negócio, não é? Porque estas matérias, que nem que nós temos monopólios que estão a ser privatizados, têm que ser analisadas muito para além daquilo que são os resultados ou os ganhos financeiros, o encaixe financeiro com esta operação. E, portanto, em termos de operação não temos nada não tem nada a dizer. Em termos também do conjunto de concorrentes que estão em cima da mesa, também não existe nada a dizer. Existem aqui alguns indicadores que me parecem interessantes, em que nós temos concorrentes que até dizem que, afinal, até deverá existir um novo aeroporto e, portanto, criar o hub e reforçar o hub e, portanto, não me parece que sejam questões preocupantes. Pelo contrário, existe aqui alguma expectativa mais interessante do que aquilo que se passa, por exemplo, relativamente à TAP. Relativamente à TAP é um processo muito preocupante. Isto porque diz que é preocupante a questão da TAP? É um processo preocupante porque nós estamos num processo de privatização da TAP, numa altura em que obviamente a empresa, por uma questão de um conjunto, pela conjuntura, mas também pelas questões sociais que nós temos em curso, valerá muito menos do que noutras ocasiões mais propícias. E eu tenho alguma dúvida se a urgência de termos um encaixe para equilibrar contas justifica nós, de facto, estarmos a vender, para além dos anéis, estarmos a vender também os dedos, e em que a expressão pública da falta de interesse no negócio nesta altura dos acontecimentos é a ausência de candidatos, de vários candidatos, em que estamos reduzidos apenas a um, que relativamente ao qual também o processo também não é nada transparente e o próprio processo que foi posto em cima da mesa, o procedimento que foi posto em cima da mesa não foi absolutamente nada transparente. Não foi transparente em termos públicos, não foi? Ou seja, anunciou-se o candidato antes de se conhecer o caderno de encargos, enfim, todo o procedimento foi uma questão muito estranha. É uma forma estranha de privatizar um bem tão importante para Portugal como a TAP, e o facto de haver só apenas um concorrente também é uma questão muito preocupante. Vamos aguardar e ver o que é que se passa. Relativamente, ainda por cima, não estando ainda tão clara assim a salvaguarda de alguns interesses estratégicos relativamente à TAP. Relativamente à ANA, eu julgo que o processo é bem distinto relativamente à TAP. Agora, há aqui uma preocupação que resta e que nós não temos dados, precisamente porque não levantámos o caderno de encargos, enfim, não somos candidatos, não temos dado para avaliar na sua verdadeira extensão. Quer do ponto de vista da operação financeira a si mesmo, quer do ponto de vista de outras questões muito importantes, como é o caso, o que é que vai acontecer, por exemplo, a outros aeroportos que não sejam exatamente o aeroporto de Lisboa. Porque por um lado, é uma boa notícia estar em cima da mesa a possibilidade de termos um reforço de Lisboa como hub internacional e que até justifica a eventualidade de se vir a construir um novo aeroporto, tal como já estava previsto, e que é obviamente necessário para o futuro do país, independentemente de ser mais ou menos adiado em função da conjuntura atual. Por outro lado, não existe essa explicitação relativamente ao que é que se passa relativamente aos outros aeroportos nacionais. Porque, se por um lado, numa análise mais abreviada, nós podemos estar preocupados com o hub Lisboa e com o aeroporto de Lisboa, o aeroporto da capital, numa análise mais detalhada não podemos deixar de perguntar. É preciso olhar para a visão global. É preciso ter uma visão global. O que é que se passará, por exemplo, com o aeroporto do Porto? Porque o aeroporto do Porto teve aqui uma estratégia, que foi uma estratégia, obviamente, imposta pelo acionista-Estado, que teve a ver com o desenvolvimento daquela região, da região norte. E passou pela negociação pela ANA, com certeza pela ANA, mas por orientação
pública temos aqui uma estratégia relativamente às low cost que fez com que se fixassem no aeroporto do Porto, no aeroporto de Sá Carneiro, uma série de low cost que, obviamente, criou um ambiente propício a negócios que, pelo tipo de voos e de ligações que propiciam ainda hoje a partir do Porto e que não me parece que estejam salvaguardados. Não sei. Não se sabe se estão salvaguardados nessa questão. Mas quem diz o aeroporto do Porto, e eu preocupo-me particularmente com o norte do país, por razões óbvias, mas diria que também relativamente a Faro, com a importância que o aeroporto de Faro tem para o turismo da região, e, portanto, para o turismo nacional, mas também, e agora, a questão dos aeroportos da Madeira, em que à partida poderão ser integrados também neste Ou seja, projeto. São aeroportos que são estratégicos para outro tipo de políticas públicas que têm reflexos na economia, mas que são extremamente importantes, como é o caso do turismo. De uma forma geral, mas no caso do Norte, do caso do Porto, para além do turismo, existem questões que são transversais a todos os setores económicos e não só ao turismo. E essas matérias não são explicitadas. E, portanto, é redutor. E diria que é lamentável que o membro do Governo que é responsável por essas áreas, por delegação de competências, a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, vir agora dizer que temos aqui boas notícias, que são escolhidos 5 e é em função do encaixe que pode variar entre 2,4 e 2,6 mil milhões de euros. É curto, em termos de informação, para nós podermos fazer uma avaliação objetiva e cuidada deste dossiê. Mas não é revelador, Guilherme de Oliveira Martins, também da urgência do Estado em tratar deste dossiê? Isto até, quer dizer, olhando para a possibilidade de isto contar para as contas do déficit, a concessão da ANA, mas poderemos estar aqui numa corrida contra o tempo que, no fim de contas, até não se justificava? Há aqui um risco enorme associado ao curto prazo, à obtenção de uma decisão de curto prazo em detrimento do interesse estratégico de longo prazo. É que, na realidade, o Governo tem sempre uma tentação de tentar resolver a questão do déficit que vai até ao final do ano, portanto, uma lógica de caixa, esquecendo-se que, de facto, há uma questão de interesse estratégico de longo prazo. Eu também haveria também uma outra questão muito importante, e que já foi aflorada pela Ana Paula, que é a questão da lei das privatizações, a necessidade da regulamentação. É que, na realidade, todo este processo e a condução deste processo necessitaria de um enquadramento legal que desse alguma certeza e segurança nas negociações. Mas estamos a falar da ANA ou da TAP? Ou das duas? Das duas. Estamos a falar no processo global. E, portanto, no fundo, o exemplo da ANA é a demonstração que há uma falha na regulamentação de todo este processo. E que, na realidade, quem está a ver de fora pensa que tudo isto é uma brincadeira. E, portanto, eu acho que é esse sinal que deve ser dado. E depois há uma outra pergunta que deve ser feita, não só relativamente ao aeroporto do Porto ou de Faro, que é uma questão também primordial. O que é que vai ser feito ao aeroporto da Portela, não é? Se já se fala, claro. O que é que vão fazer àquele aeroporto e para que é que vai servir, não é? Portanto, há de facto esta questão. E, de facto, quando eu me refiro a estas decisões financeiras, há uma tentação do Governo ceder sempre a favor do curto prazo em detrimento do longo. Da estratégia do longo prazo. E o encaixe financeiro pode ser muito atraente a hoje, mas não ter qualquer reflexo em 10 ou 20 anos. Portanto, e ficar demonstrado que, de facto, o Estado perdeu neste... E neste campo não seria importante esclarecer se esta operação pode ou não contar para as contas do déficit para 2012, até porque isso poderia dar outra folga. Sem dúvida. Mas sim, a questão do déficit de 2012 ainda é um assunto tabu por parte do Governo. Há uma cautela, entramos foi no campo esotérico. Exatamente. Portanto, já estamos no campo da adivinhação, como nós já falámos no outro programa aqui há umas semanas. Mas eu diria que há um excesso de cautela, também do ponto de vista das informações, mas há uma tentativa de aceleração do processo. Já estamos em novembro, praticamente em dezembro, e a lógica de inscrição e de reconhecimento das receitas que são encaixadas é uma lógica de tesouraria de caixa, de curto prazo. E, portanto, há que obter esse encaixe até 31 de dezembro. Não sei como. Eu, sinceramente, do ponto de vista prático, não consigo ver como é que será possível. Evidentemente que há sempre um jogo político em torno da dupla contabilidade. É que o Estado português opta
como a maior parte dos Estados da zona euro optam por ter uma contabilidade própria, interna, uma contabilidade pública, e depois que está sujeito a um reporte 2 vezes por ano. E de facto, o reporte, como não é numa lógica de caixa, isto é, não se prende ao reconhecimento da receita e despesa encaixada efetivamente no ano, mas dá uma lógica de compromissos, de assunção jurídica dos compromissos. Às depois vezes este jogo, alguns desvios nesse jogo. Mas eu julgo que a pergunta do Ruben é muito pertinente, porque nós estamos sujeitos a este programa e enfim, estamos sob a tutela da Troika, para o bem e para o mal. Ou seja, não é só para o mal, também é para o bem. E o que faz com que também deveria haver espaço, e isso é aquela questão de lutar contra o fundamentalismo de Passos Coelho e de Vítor Gaspar, deveria ter espaço para ponderar exatamente esse tipo de questões que levantou. É assim, se poderá não contar para o déficit, se é uma questão que em termos estratégicos de médio e longo prazo poderá ser prejudicial para Portugal, não seria preferível haver aqui outro tipo de ponderação e análise, independentemente de se ficarem mais prejudicadas do que aquilo que já estão? Não há tempo. Não há tempo. Ou seja, o problema é este. Mas é que a questão de não haver tempo é que nós já não... utilizando assim mais umas metáforas, nós já estamos a vender a cana de pesca. É isso que nós estamos a fazer. Mas Vítor Gaspar hoje no Parlamento voltou a dizer que o déficit vai ficar de facto nos 5%. Portanto, está a contar certamente com estes valores da ANA. É uma questão de fé, estará a contar com certeza. Mas isto é assustador. Isto é assustador quando se privilegia de facto a estratégia do encaixe para numa ótica de... Já não é curto prazo, é o imediato, é a lógica de caixa. Muito curto prazo. É de caixa. Muito curto prazo. Muito curto prazo, sem ponderar qualquer questão que tenha a ver com o amanhã. Ou seja, esta questão destas privatizações de última hora e ao desbarato, numa altura em que nós deveríamos estar a ponderar se é a melhor altura para privatizar, ou que tipo até de participação de privados deveríamos ter, porque eu estou convencida que este governo não pondera uma concessão em vez de uma privatização, enfim, outro tipo de encaixe, precisamente não tem tempo. Agora, as pressas são sempre mais conselheiras. Todos nós sabemos, desde a economia doméstica até a economia empresarial, as pressas são sempre mais conselheiras. O que fará, então, quando estamos a falar da economia de um país? Depois, aqui, eu penso que acrescentaria também aqui um aspecto quanto à revisão dos valores do déficit, ou mesmo, não é a revisão dos valores do déficit, a apresentação de um valor que já em si é otimista. Eu acho que o Governo também perdeu uma oportunidade, porque quase simultaneamente nós temos uma decisão do Eurogrupo, no sentido de alargar o prazo grego em 2 anos e agilizar as condições, no fundo, de tapar este novo buraco através de um financiamento de 33 mil milhões de euros, já antecipando que o valor da dívida pública PIB já para o ano será de 194%. E hoje temos a indicação de que para a Espanha também vão ser, à partida, flexibilizadas as metas do déficit. Portanto, Portugal poderia entrar aqui neste sim, e há aqui este aspecto muito interessante, é que seria totalmente oportuno o Estado português... Bastava exigir as mesmas condições que são apresentadas para a Grécia. Mas há aqui também uma questão interessante de analisar. É que, na realidade, o que nós estamos a assistir é uma dissonância de posições entre o FMI e a União Europeia. Há aqui há alguma controvérsia entre o FMI e a União Europeia, sendo o FMI encarado, neste caso concreto, como mau polícia e a União Europeia como bom polícia. Por causa no caso, mesmo pegando no caso grego, quanto à revisão dos valores da dívida PIB para este ano. Mas, em primeiro lugar, o Estado português tem que ter muito cuidado e não colar este programa de ajustamento grego ao seu próprio programa de ajustamento. Já teria de ter muito cuidado. Mas mesmo tendo esse cuidado especial de desafetar as duas realidades, são realidades muito diferentes, deveria ter aproveitado. Devia ser o momento para pedir exatamente as mesmas condições. São os princípios. É assim, o Portugal em peso está a pedir mais tempo para o ajustamento. Sem dúvida. Existem decisões relativamente a outros países. Não se percebe porque é que, de facto, o Governo não ganha o balanço e também
a bem de Portugal e da economia portuguesa, aproveita esse espaço de oportunidade. Mas quando se ouve as palavras de Vítor Gaspar, que hoje no Parlamento dizia que qualquer alternativa ao orçamento do Estado nasce de mecanismos fantasiosos e de benevolência imaginada, claramente que Vítor Gaspar não está a pensar em mudar de rumo. Quem dissesse depois de mim o deserto, depois, enfim, acho sempre que isso já são manifestações de delírios que eu acho muito complicado, de facto, responsáveis políticos de alto nível dizerem que não há alternativa a uma determinada via. Primeiro, existe sempre alternativa e depois essas alternativas já foram explicitadas não só nesse enquadramento europeu. Portanto, existe a alternativa como os parceiros sociais e políticos e todo o quadro político nacional está-lhe a dizer que existe a alternativa e a alternativa passa precisamente não é por facilitar, é por vamos aqui ter tempo para ir tendo medidas de crescimento simultâneas, vamos diminuir a dose letal. Vamos fazer com que a dose da austeridade deixe de ser letal e passe a ser só mazinha, porque simultaneamente e como compensação temos medidas de crescimento. Agora, é muito complicado quando nós temos isto paralelamente, e já cruzando também com outros dados, quando nós temos 15,8% de desemprego em outubro, quando temos 39% de desemprego jovem. Dizerem que não existe nenhuma via e que esta via é correta. E a tendência será para esses números continuarem a aumentar. Com certeza. Quando até, inclusive, é que eu acho isto é dramático, quando nós temos as exportações já como o último reduto da nossa esperança relativamente à sobrevivência da nossa economia e temos um decréscimo homólogo de 6,tal% em setembro e quando, enfim, as estimativas apontam a fazer fé por aquilo que vem no Diário Económico de ontem, por exemplo, ou desta semana, que vamos ter diminuições de 2 dígitos nas exportações, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. É já uma questão de bom senso. Já não é preciso ser economista ou ser um estudioso destas matérias para perceber que esta não é a receita certa. Mas neste Orçamento do Estado de 2013, acha que há ainda alguma margem para haver uma alteração depois de toda esta discussão da especialidade? Deixe-me só desculpa estar aqui a ultrapassar. Eu acho que a margem vai existir. Sabe quando é que vai existir a margem? Para alterar este Orçamento de Estado, obviamente não existe margem nenhuma, porque obviamente que nem margem para o próprio PSD e CDS têm no Parlamento para alterar o Orçamento de Estado. Já se percebeu que não existe margem nenhuma, que houve uma declaração de que poderia haver alterações, já se percebeu que não há alterações nenhumas. Vamos ter um retificativo. O que nós vamos ter em abril, maio, quando saírem os resultados da execução orçamental do primeiro trimestre, depois de assistirmos à análise dos dados, aí já objetivos e já saberemos com certeza qual será o déficit para 2012, depois de fecharmos 2012, como vamos com certeza fechar, como está a acontecer, e depois dos resultados do primeiro trimestre de 2013, aí já haverá alternativas para muita coisa, sabe? Não, mas eu quanto a esse aspecto, eu diria o seguinte, esta bomba da austeridade, no fundo é essa a expressão que eu consigo adequar, levanta um outro tipo de problemas, que é, até o presente, o grande problema eram os déficits excessivos. A partir de agora, o grande problema não vão ser os déficits excessivos, vai ser o déficit muito baixo. Ora, o déficit muito baixo gera aquilo que já está a ser discutido nos Estados Unidos. Está morto. Não, e que já está a ser discutido nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma grande vantagem, é que têm a vantagem da desvalorização da moeda. Foi. Mas já está a ser discutido nos Estados Unidos aquilo que é o chamado abismo orçamental. É que a condução deste conceito de abismo orçamental vai, a meio do ano, a meio do próximo ano, os próprios políticos vão chegar à conclusão que o keynesianismo no meio disto tudo até era bom. No meio disto tudo até valeria a pena a intervenção e a regulação do Estado através do aumento da despesa. E agora, do ponto de vista prático... Mas neste orçamento, como sabe, o investimento ainda vai descer muito mais do que já desceu. Mas há aqui uma questão também a assinalar. É que há aqui uma arma que supostamente é uma arma semi-secreta, não é? Isto que é utilizada pelo só aqui entre nós. Só aqui entre nós que ninguém nos ouve. Há uma arma semi-secreta que é
a possibilidade de intervenção do Banco Central Europeu nesta compra ilimitada de dívida a curto e a médio prazo. A curto e a médio prazo. Se nós olharmos para as condições em que estão configuradas esta intervenção do Banco Central Europeu, nós vemos que há aqui um aspecto, um input político muito importante, em que coloca fora da linha alguns Estados. E qual é que é a condição? Se nós lemos bem as condições, nós vemos que uma das condições impostas para a intervenção do Banco Central Europeu com esta compra de dívida ilimitada é o acesso aos mercados. Ora, está aqui subliminarmente uma demonstração que está traçada uma linha de areia entre a zona euro, que está bem e que está acessível ao mercado, Espanha, reportando à Espanha. Portanto, a intervenção do Banco Central Europeu neste momento está configurada para Espanha, para salvar Espanha, estando o caso grego, o caso português, fora desta linha. Agora, eu não consigo perceber, mesmo com a visita da Angela Merkel esta semana, como é que o governo português não consegue aproveitar, do ponto de vista político, influenciar por forma a não ser, de certa forma, colocado no mesmo saco com a Grécia. Porque é isso que acontece. Os programas de assistência financeira para os alemães e para a Europa, para a zona euro, que está bem, são tratados como se o caso grego e o caso português fossem iguais. Ana Paula Vitorino, só para concluirmos esta nossa conversa e agora já olhando mais para a frente para a questão das soluções para a economia portuguesa, tem-se discutido muito a economia do mar, mas estamos aqui a falar de uma alternativa de facto viável. Nesta altura, segundo os dados que existem, penso que o volume de negócio gerado é de 4 mil milhões de euros. Há aqui potencial o peso da economia do mar. Há aqui potencial para desenvolver este setor para se tornar, de facto, mais um motor para a economia portuguesa? Eu julgo que sim, porque quando estamos a falar da economia do mar, estamos a falar de um sem número de atividades ligadas ao mar, desde logo as atividades portuárias e do transporte marítimo e da logística, portanto, nessas áreas dos transportes, mas também estamos a falar da área da energia ligada ao mar. Estamos a falar das áreas do turismo, todas as áreas do turismo ligado ao mar, quer a náutica de recreio, quer o turismo de lazer, de marítimo, todas essas áreas. Estamos a falar também de todo o setor ligado às pescas, quer da indústria ligada ao pescado, quer a aquacultura, enfim, todas estas áreas. Portanto, estamos a falar muitas vezes de atividades de elevado valor acrescentado. É isso que nós estamos a falar e que tem um elevado retorno quanto aos investimentos que estão a ser feitos. Agora, e temos uma outra área que também ligada à economia do mar, que essa talvez demore mais tempo a ser implementada, que tem a ver com toda a exploração dos fundos da nossa plataforma continental e que, como se sabe, está num processo de extensão e, quando esse processo for concluído, ficaremos com a terceira maior plataforma continental da Europa e, salvo erro, 14ª a nível mundial. E com todos os benefícios que poderemos aí tirar em atividades ligadas, por exemplo, à indústria farmacêutica, enfim, todas essas questões. Portanto, estamos a falar desde os transportes, portos de transporte marítimo, passando pela exploração de hidrocarbonetos, por exemplo, e existem nessa área já vários projetos em curso em Portugal, ligados às energias, quer o projeto da Galp, que tem a ver com a exploração, a prospecção de hidrocarbonetos na costa portuguesa, e que essa é uma atividade, de facto, muito interessante para todos nós, mas também projetos ligados às energias renováveis, como o Windfloat da EDP, ou o terminal de gás natural de Sines, da REN, ou também a exploração que se está a fazer de gás natural no Algarve. Portanto, são áreas que precisam apenas, todas estas áreas, são áreas em que precisam de um Estado, de um poder público que seja efetivamente facilitador. Canaliza os investimentos para essa área. E que seja viabilizador de investimentos, nomeadamente através de haver aqui algum cuidado quanto ao acesso ao crédito. Porque nós, na realidade, temos a nossa banca, temos o Governo a dizer que existe acesso ao crédito, mas na realidade não existe aliás, as duas restrições a que a maior parte
dos empresários fazem referência como fatores negativos é o acesso ao crédito, mesmo estou a falar de empresas que são viáveis do ponto de vista económico e financeiro, até empresas exportadoras, e os custos de contexto ligados maioritariamente aos custos de energia e também aos custos associados ao licenciamento. Temos de concluir, temos que concluir com certeza e vamos concluir rapidamente. Permite-lhe uma nota final. Existem atividades ligadas ao mar que são altamente rentáveis, que são de rápido retorno e que apenas precisam de termos um Estado com visão estratégica e que perceba que relativamente a determinadas atividades que são estratégicas para o país, mas que também têm a tal lógica de curto prazo, deve haver aqui um tratamento especial e devem viabilizar e eliminar os custos de contexto. Fica essa nota de alguma esperança para a economia portuguesa. Ana Paula Vitorino, Guilherme de Oliveira Martins, muito obrigado pela presença neste Hora Económico.